Som. Que a graça e a paz do Senhor reine em nossos corações, amém? Bem, como o pastor Juraci falou de manhã, vocês já sabem que eu estou rouco, mas a graça de Deus, a misericórdia, vai agindo na nossa vida, na nossa voz, na nossa existência. Isso é uma ação maravilhosa de Deus, que Ele age de uma maneira sobrenatural na vida de todo aquele que já recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida. Eu convido a igreja a se colocar de pé. E vamos ler na carta de Paulo, a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos todos repetir ali pela tela, para falarmos com as mesmas palavras. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Amém? Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pela sua maravilhosa graça, misericórdia, amor, que a cada dia se renova sobre as nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a vivermos conforme a tua vontade, ó Pai. Trata, Senhor Deus, de cada um de nós, naquilo que nós precisamos ser tratados, para que realmente, Senhor Deus, a cada dia, possamos aprofundar a nossa comunhão contigo, possamos viver de uma maneira que te agrade, para honrar e glorificar o teu santo nome, todos os dias da nossa vida. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. A igreja pode sentar. Amados, esse versículo traz uma declaração muito importante para nossas vidas, para a nossa fé, para o nosso conhecimento. E esse versículo, ele nos chama a atenção e nos leva a meditar. Ele está dentro de um contexto em que Paulo ainda já vinha falando antes que Cristo morreu por todos, e por isso todos nós devemos viver em função de Jesus Cristo. E ele vem trazendo diversas explicações. E o versículo 18 ainda diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amados, quando a palavra de Deus afirma assim: se alguém está em Cristo, essa afirmação que bota uma condição, mas trazendo, desde que esta condição seja verdadeira, traz um resultado sobrenatural
sobre a nossa vida, sobre a igreja de Cristo. E diz assim: nova criatura é. Amados, o estar em Cristo, segundo comentaristas, não se refere simplesmente a uma conversão intelectual ou uma conversão emocional. Não, mas uma conversão, uma ação sobrenatural, em que nós nos tornamos um com Jesus Cristo. É o momento em que o Espírito Santo entra na nossa vida e sela o nosso coração, a nossa existência para o dia da redenção. Então não é uma coisa simplesmente de pensamento intelectual, de ação emocional. Não, isso é uma ação sobrenatural na nossa vida. E Paulo, ainda em Romanos 8, no primeiro versículo, ele faz com outras palavras uma afirmação paralela a essa, porque ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É uma nova realidade de vida. Por isso que a palavra de Deus nos diz aqui: nova criatura é. As coisas velhas, que podemos comparar lá com Romanos 8, as coisas velhas, as coisas que eram obras da carne, já não devem mais dominar a nossa emoção, dominar o nosso pensamento, dominar as nossas decisões, porque no momento em que nós assumimos essa aliança com Jesus Cristo, o Espírito Santo entra na nossa vida e nos transforma, e nos faz uma nova realidade, nos torna uma nova criatura. E as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E aí, nós muitas vezes ficamos assim, preocupados. Por que então, muitas vezes nós não conseguimos alcançar aquilo que Deus quer que nós alcancemos? Sabe por quê, amados? Porque nós nos distraímos da continuação desse texto até o versículo 21, que eu vou continuar lendo. Lerei de novo o versículo 18 já disse: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado, por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amados, aqui completa esse contexto, informando, porque muitas vezes nós, como igreja de Cristo, falhamos. Como igreja de Cristo, vamos dizer assim, vamos tirar a falha, nós falhamos, mas não vamos focar na falha, vamos focar em não alcançarmos aquilo que Deus quer que alcancemos. Como vimos a oração aqui da nossa irmã, falando das dificuldades, falando desse sofrimento que existe no mundo, e muitas vezes, amados, nós nos pegamos, em vez de ser ministros da reconciliação, nós nos pegamos quase que como ministro da guerra, ministro da destruição, ministro da contenda, e aí não entendemos porque nós não estamos alcançando aquilo que Deus queria. Nós sabemos sim que esta reconciliação que a palavra de Deus foca aqui, está se referindo exclusivamente, e vamos dizer assim, mais profundamente na reconciliação da humanidade para com Deus. De repente, meu amigo, você que está também acompanhando o programa, a mensagem da CIB, e não entende o que é esta reconciliação. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. E a humanidade se contaminou com o pecado e contaminou a criação, a humanidade lá atrás. Nós vemos isso lá em Gênesis, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 7, o momento em que a humanidade caiu. Um momento em que a humanidade escolheu se distanciar de Deus. O momento em que a humanidade simplesmente, com todas as letras do texto que está ali falando, que a humanidade preferiu acreditar na serpente, acreditar no mensageiro do inimigo de nossas almas, do que acreditar no que Deus tinha falado. Deus ordenou ao homem lá no jardim do Éden, e nós vemos isso em Gênesis no capítulo 2, no versículo 16 e 17. Eis que Deus fez o jardim e colocou ali toda a sorte de árvores, de frutos, para que o homem se servisse dela. Mas ele fez apenas uma restrição: a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem entendeu, o homem acreditou e o homem obedeceu. E o homem estava vivendo ali tranquilamente em comunhão com Deus. Mas eis que surge alguém que começa a soprar palavras na mente da humanidade. E a humanidade, no caso representado ali em Adão e Eva, escolhe acreditar no inimigo do que em Deus. E a partir desse momento em que eles transgridem contra Deus, Deus cumpre a sua palavra.
Amados, nós precisamos viver em função da palavra de Deus. Muitas vezes nós somos, sim, levados a viver em função dos nossos sentimentos, das nossas imaginações, das nossas sensações. Alguns momentos o ser humano não sente, eu estou falando aqui o ser humano como igreja de Cristo, a pessoa que tem comunhão com Deus, que é servo de Deus, tem alguns momentos que a pessoa não sente a presença de Deus. E nisso fica angustiada. Sabe por que dessa angústia? Porque está se esquecendo na palavra de Deus. Sabe por quê? A prova de que o Espírito Santo de Deus selou o nosso coração e vive em nós, nos garantindo a redenção em Cristo Jesus, quando Jesus Cristo voltar, não está na nossa sensação, no nosso arrepio. Está escrito aqui na palavra de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E então nós precisamos crer. Quando a Bíblia diz aqui que Jesus Cristo, que Paulo afirmando aqui, que é uma nova criatura, e nós vimos ali no texto, criação nova, mas dando o mesmo sentido, aquilo ali se refere que no momento que nós recebemos a Jesus Cristo, o Senhor Deus vai lá na nossa vida, cancela aquela condenação lá no início do jardim do Éden. Mas também, amados, cancela todos os nossos erros, os nossos pecados que cometemos até esse momento em que Jesus Cristo entra em nossa vida. Por isso nós passamos a ser uma nova criatura. Por isso que a salvação em Cristo Jesus não é alcançada pela nossa emoção, pela nossa capacidade intelectual, porque nós somos bons. Não, é uma dádiva, uma graça que Deus nos concede, que Deus nos concede, e a Bíblia nos diz, pela graça, por meio da fé, é que nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom, é dádiva imerecida de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. De repente, amados, nós não entendemos o que é ser essa nova criatura, não entendemos, e muitas vezes ficamos: Senhor Jesus, me dá a sua paz, Senhor Jesus, me dá a sua paz. No momento em que nós nos tornamos nova criatura, o Senhor Jesus Cristo já nos deu a sua paz. O Espírito Santo já passa a existir na nossa vida. Mas aí nós falhamos, sabe em quê? Em entender que com essa ação que Jesus Cristo faz em nossa vida, Ele nos nomeia, Ele nos incumbe. Nós assumimos uma nova identidade. Nós passamos a ser embaixadores pela parte do Senhor Jesus Cristo. Quando nós começamos a fazer essa comparação, sabe o que significa dizer, meu irmão? Significa dizer que cada um de vocês que já tomaram essa posição diante de Deus, de você que está em casa, que já tomou esta posição, é um representante do reino de Deus.
é um embaixador do reino dos céus aqui na terra. Sim. Infelizmente nós não assumimos essa responsabilidade. Nós não entendemos essa responsabilidade. Ela está aqui na palavra de Deus, e Paulo orientando aos coríntios que estavam vivendo de uma forma equivocada. Está aqui, amados. A gente precisa chegar, olhar diante do espelho e falar assim: eu recebi Jesus como Salvador? Sim. Essa união sobrenatural de Deus comigo foi feita? Sim. Eu tenho sido ministro da reconciliação. Sabe o que significa dizer, em primeiro momento, ser ministro da reconciliação? Significa dizer que a mesma preocupação, a mesma prioridade de Deus está em nós. E a prioridade de Deus é que nós promovamos a reconciliação das pessoas que estão ao nosso redor. Nós promovamos a reconciliação daqueles que estão distantes, de todas as pessoas indistintamente, com o Senhor Deus. E meu amigo, a reconciliação com Deus não é nada mais, nada menos do que o ser humano entender que ele pecou, sim, ele tem sobre ele a condenação, sim, do pecado original. Mas não é só isso, continua pecando. Não é só do pecado original. E aí muitas pessoas pensam assim: eu não tenho essa culpa do pecado original, não. Isso aí é a conversa da Bíblia, dos crentes. Amigos, amados, a forma como você recebeu, como a humanidade recebeu, o discernimento do bem e do mal, foi pelo pecado. E por isso veio a condenação de Deus sobre a humanidade, porque antes de existir o pecado, Deus disse: no dia em que comeres dele, certamente morrerás. Alguns botam uma vírgula aí, no dia que comerem deles, aí certamente, aí botam uma vírgula, morrerás, dando a entender que não era no momento que comesse. Só que entendem que ali naquele momento Deus está falando única e exclusivamente da morte física. Mas ali Deus estava falando em primeiro lugar da morte espiritual, da comunhão, da pureza e santidade que o homem tinha. E se nós lermos esse texto ali no capítulo 3, versículo 7, a Bíblia vai falar que no momento que Adão e Eva comeram, abriram os seus olhos, eles viram que estavam nus. Ali foi a consequência imediata, ali foi a morte, ali foi a destruição da comunhão, ali foi a condenação sobre toda a humanidade, a viver eternamente separado de Deus. Mas Deus providencia Jesus Cristo para vir, para sofrer, como nós lemos aqui. Veja só, a palavra de Deus mostrando aqui. E ele disse: aquele que não conheceu o pecado, vocês sabem de quem está falando, né? Jesus Cristo. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Sabe por quê? Porque Deus condenou a humanidade por causa daquele erro e pecado. Mas Ele já planejou o resgate em Jesus Cristo. E aqui está informando que ao Jesus Cristo receber o pecado, se fazer pecado,
no nosso lugar, recebendo a morte, vertendo o seu sangue na cruz, Deus nos justificou. E Paulo, no capítulo 5 de Romanos, diz isso. Olha só o primeiro versículo desse capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, parece que essas verdades se atenuam na nossa vida. E muitas vezes, por preocupações com a nossa sobrevivência, ou com preocupações diversas, nós acabamos nos distraindo, que aonde nós estamos, ali está a representação do reino de Deus, ali está o embaixador do Deus Todo-Poderoso. E como nós falhamos por causa disso. E a nossa função é a reconciliação da humanidade com Deus. E Paulo nos orienta a nós rogarmos para que a humanidade se reconcilie. Ele fala, como se Deus por nós rogasse. Sabe por quê? Porque nós representamos o Senhor Deus aqui na terra. Vocês reparem que quando nós começamos a entender o que a Bíblia está falando, não precisa ninguém falar para você, nem para mim, qual é o meu erro, não. Nós olhamos ali e já sabemos aonde estamos errando e o que precisa mudar na nossa vida. É aqui, amados, que entra essa expressão, nova criatura é. Como eu falei antes de paz, amados, se nós começarmos a viver como Deus quer, vai vir tribulação, vai vir dificuldade. Olha que eu não estou falando que por sermos salvos não sofreremos as mesmas coisas que as pessoas sofrem. Sofreremos sim. Mas veja só a diferença. Uma coisa é você estar numa tribulação e está aflito, está desesperado, está angustiado. Outra coisa é você estar sendo ajudado pela paz do Senhor Jesus. Ajudado não quer dizer que você está, vamos dizer assim, como que alienado do que está acontecendo. Não, amados. Significa dizer que a gente está ali passando. Mas nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos, como o pastor Juraci falou aqui de manhã, quem é por nós. E a Bíblia fala, né? Que diremos estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Amados, nós precisamos colocar isso em prática. Quando aqui Paulo fala, sendo orientado pelo Espírito Santo, que é nova criatura e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, ele está se referindo a tanta coisa que Jesus Cristo nos ensina aqui na palavra de Deus, que nos norteiam para isso. Eu vou dar alguns exemplos. Lá em João 14, 27, esse contexto todo começa do 13, 31 até o 16, 33. Jesus vai orientando os seus discípulos, vai orientando. Só que os discípulos estavam desesperados, estavam afoitos, porque Jesus falou que ele ia para o Pai, e eles iriam aguardar a vinda do Espírito Santo. Jesus estava orientando todas as coisas, e ele continuou na oração sacerdotal, já no capítulo 17. Lá no capítulo 14, versículo 27, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vocês entenderam
que Jesus Cristo está falando ali para os discípulos? A minha paz eu vos dou. E aí chega no capítulo 16, no versículo 33, encerrando toda essa orientação, Jesus fala assim, esse versículo normalmente, sabe qual a parte que nós guardamos? No mundo tereis tribulação, tende bom ânimo, eu venci o mundo. É ou não é? Nós citamos isso toda hora para justificar que nós vamos sofrer aqui, que aqui nós vamos passar por dificuldade. Mas vocês sabiam que esse versículo é a conclusão de tudo que Jesus veio ensinando desde o capítulo 13, versículo 31 até ali? É a conclusão. Sabe o que ele fala? Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Perceberam? E se, concordando com isso tudo, Paulo em Filipenses capítulo 4, no versículo 7, aí ele vem falando que nós devemos estar ansiosos, já no capítulo 6, fala que a gente deve levar tudo em oração, com súplica, fala com ação de graças, confiando que Deus está no controle de todas as coisas e só faz o bem para a gente. Aí fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, não é capacidade humana, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em quem? Em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o dono dessa paz. Entenderam o que é ser nova criatura? Entenderam, como diz o capítulo 8 de Romanos, é viver pelo Espírito e não pela obra da carne? Mas a nossa natureza é tão falha, é tão fraca, que nós não conseguimos permanecer constantemente vivendo assim. Mas Deus é maravilhoso. Por isso tudo, para nós entendermos como Deus nos ama, que Ele relatou tudo aquilo que o pastor Juraci leu aqui de manhã, que depois eu também vou ler. Amados, temos vivido realmente, como diz 2 Coríntios 5, 17, tem ardido em nosso coração fazer de tudo para que as pessoas que estão ao nosso redor sejam reconciliados com Deus. Temos feito de tudo para não deixar a política, a economia, o time, as diferenças, não impedir o exercício da nossa reconciliação. Amados, como é triste quando nós tomamos conhecimento que servos de Deus estão promovendo contenda, está indo totalmente no caminho contrário do que a palavra nos orienta, do que a palavra nos ensina. Precisamos aprender de Cristo, porque Cristo, mais do que estava naquele momento ali ele estava corporeamente, nesse texto Paulo até fala sobre isso, ali ele estava corporeamente limitado, porque ele se limitou, mas agora não. Cristo está em nós, com todo o seu poder. O Espírito Santo também está em nós, com todo o seu poder. E o Deus Todo-Poderoso também está. João 14, 21 diz assim, Jesus Cristo disse, deixa eu ler aqui para não falhar, que de vez em quando eu já falei, enquanto eu já falei nesse texto, então eu vou ler aqui para não falhar. Eu tenho ele de cor, mas de vez em quando eu falho. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele.
Esse foi o 14:21. Agora vem o 14:23. Se alguém me amar, nesse aqui eu vou ler. Uma resposta que Jesus Cristo deu. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para ele, e nele faremos morada. A Bíblia diz que o Espírito Santo selou o nosso coração para o dia da redenção. Jesus Cristo está falando aqui, que ele e o Pai farão morada em nós. Amados, toda a capacitação para nós já foi feita, e significa que ele justamente, que nós... Eu acho que está chegando o momento de encerrar o sermão. Se alguém está assim, que se alguém está em mim, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós precisamos estar atentos, amados, para nós não nos encontrarmos lutando contra o que Deus quer realizar na nossa vida. E Ele nos ama tanto, tanto, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça refletir no que a palavra de Deus nos diz, para que realmente possamos assumir a posição de embaixadores do reino de Deus, de ministros da reconciliação da humanidade com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.